A aula de hoje vai ser a atividade do EMAI, atividade 13.5, página 81. Vamos lá pegar o EMAI? O EMAI, então, é o volume 1 que vocês vão pegar do segundo ano do Ensino Fundamental 1. A página 81 é a última página da unidade 3. Finalizando essa página, nós vamos para a unidade 4. Vamos lá, pegaram o EMAI, abriram na página 81. Lembram como escreve o número 81? O número 81 é formado por dois algarismos, não é isso? O primeiro algarismo 8 e o segundo algarismo 1. Então, no número 81, nós temos dois algarismos. A gente conta da direita para a esquerda. Unidade, dezena e centena. O primeiro número, então, representa a unidade. No número 81, nós temos uma unidade e 8 dezenas. Tudo bem? Todo mundo achou? Vamos lá. Atividade 13.5. Então, é a sequência 13, atividade 5. Vamos discutir um pouquinho, vamos conversar um pouquinho a respeito de medidas de massa. Vocês já ouviram falar o que é medida de massa? Eu acho que não, né? Parece ser um termo bem diferente. Mas vocês já ouviram alguém perguntando para uma outra pessoa, ou já perguntaram para vocês, quanto você pesa? Ou os seus pais, os responsáveis, quando vai no mercado, no açougue, perguntar qual é o valor do peso ou qual é o valor do quilo de uma determinada carne ou de um determinado alimento? Então, quando a gente fala em peso, em massa de peso, nós estamos nos referindo à medida de massa. Então o correto seria perguntar assim, qual é o valor da sua medida de massa? Ao invés de perguntar qual é o seu peso, o certo seria. Tudo bem? Por quê? Porque massa de peso é conhecida popularmente como medida de massa, ela é conhecida popularmente como massa de peso. Tudo bem? Bom, mas por que a gente precisa saber essa medida de massa aí? Bom, é importante para a gente saber, por exemplo, o que é mais leve, o que é mais pesado. Vocês já tentaram fazer uma experiência? Vocês já tentaram fazer uma brincadeira e avaliar nessa brincadeira um objeto que seria mais leve ou mais pesado? Por exemplo, se vocês pegarem aí, se vocês forem comparar o livro com o caderno de vocês, qual que vocês acham que vai ser mais leve? Qual que vocês acham que vai ser mais pesado? Mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho uma balança? Muito bem. Para verificar a medida de massa de um objeto, é importante que se tenha uma balança. Mas dá para a gente fazer, para a gente ter uma noção, para a gente fazer uma estimativa. Lembra quando a gente trabalhou estimativa lá na sala de aula? Que a Pro colocava um monte de lápis na mão, mostrava rapidinho para vocês e depois escondia? Vocês estavam fazendo uma estimativa da quantidade, não é isso? Agora a gente pode fazer uma estimativa da medida de massa. Vamos lá. Pro, mas como que eu vou avaliar para saber, como que eu vou verificar se um caderno é mais leve ou mais pesado que um livro? Como que eu posso fazer? Eu vou segurar o caderno, depois eu deixo o caderno em cima, né? Sobre a minha mesa, em cima, né? Sobre a mesa, e depois eu pego o livro e faço o mesmo procedimento. Quer dizer, eu seguro o livro e vou tentar fazer uma estimativa de qual medida de massa é maior e qual medida de massa é menor. Quer dizer, qual é o peso maior e o peso menor. Se o peso for maior, ele é mais pesado. Se o peso for menor, ele é mais leve. Eu vou fazer desta forma? Olha, vocês podem até fazer dessa forma, mas o interessante seria
se vocês pegassem os dois objetos juntos, tá bem? Então, com a mão direita, vocês vão segurar o caderno e com a mão esquerda, vocês vão segurar o livro. Ah, mas eu posso segurar o livro com a mão direita e o caderno com a mão esquerda? Tanto faz. O que é interessante quando vocês vão fazer uma comparação em relação à medida de massa é que vocês peguem os dois objetos no mesmo momento, cada um em uma mão e levanta. Assim, quanto maior for a resistência, né? Quanto mais força vocês precisarem fazer para levantar o objeto, significa que ele é mais pesado. Vamos lá, o que vocês acham? Ah, mas todo caderno, será que todo caderno é mais pesado ou é mais leve que um livro? Não, depende. Se eu pegar, por exemplo, um caderno em espiral de 10 páginas, de 10 matérias, e comparar com um livro, de repente aí de 10 páginas, quem vocês acham que vai ser mais pesada? Qual é a medida de massa que vai ser maior? A do caderno de 10 matérias ou o livrinho de 10 páginas? O que vocês acham? Eu acho que vai ser o caderno de 10 matérias. Provavelmente o caderno de 10 matérias vai ter uma medida de massa, quer dizer, um peso maior que o livro de 10 folhinhas. Tudo bem? E agora, se vocês pegarem uma borracha e compararem com o livro, como que vocês acham que vai ser essa medida de massa? Vocês acham que a medida de massa, que significa o peso, vocês acham que a medida de massa vai ser maior na borracha ou vocês acham que a medida de massa vai ser maior no livro? O que vocês acham? Ah, depende também, né? Depende do tamanho da borracha, também depende do tamanho do livro. Depende. Mas eu acredito que provavelmente a medida de massa do livro vai ser maior que a medida de massa da borracha. Eu acho que o livro vai ser um pouco mais pesado que a borracha. Tudo bem? Agora vamos fazer outro teste. Vamos ver, E se vocês fossem analisar, né, diferenciar aí a medida de massa de um elefante e de um cachorro? O que vocês acham? Eu nunca levantei um elefante na mão. Como que eu vou saber a diferença? Ótimo. Eu acho que foi ótimo essa linha de raciocínio de vocês. Se vocês pensaram dessa forma, ótimo. Mas vamos pensar em linhas gerais aí. Vocês já conseguiram pegar um cachorro na mão? Vocês já viram várias imagens de seres humanos carregando um cachorro na mão? Às vezes, quando ele está doente, a gente consegue até segurar um cachorrão, não é isso? Às vezes a gente precisa levar para o veterinário, né? Vocês já viram essa imagem? Vocês já seguraram um cachorro? Vocês já viram alguém segurar um cachorro? Já? Não importa se ele é pequeno, se ele é de porte pequeno, se ele é de porte médio ou se ele é de porte grande. Tudo bem? Agora, vocês já viram alguém carregando elefante? Ah, só se for um filhotinho de elefante, né? Mas em linhas gerais, aquele elefante, né, tamanho adulto, eu nunca vi ninguém carregando no colo. Então, o que significa isso? Que provavelmente a medida de massa do elefante é maior que a medida de massa de um cachorro. Vocês concordam? Mesmo que seja um elefante filhote e um cachorro grande, olha, eu acho que deve ficar o peso, a medida de massa deve ficar muito próxima, mas eu ainda acredito que o elefante vai ter uma medida de massa maior que a medida de massa de um cachorro. Tudo bem? Agora, vamos pensar em outra situação. Vamos pensar aí em um passarinho, tudo bem? Em um gato. Mas eu nunca peguei um passarinho na mão e nem um gato. E eu não vou conseguir fazer isso, né? Porque imagina, quando o gato ficar perto do passarinho, você segurando com uma mão um gato e outra com um passarinho. Acho que não vai funcionar, né? Mas vamos tentar fazer uma estimativa. O que é estimativa mesmo, é quando eu dou um chute, né? Quando eu tento adivinhar. Quando eu não tenho absolutamente certeza, né?
mas eu acredito fielmente que seja. Então, vamos fazer uma estimativa da medida de massa. Quem vocês acham que tem uma medida de massa maior? O passarinho ou um gato? O que vocês responderam? Gato? Eu também acho. Provavelmente, mesmo que seja um filhotinho aí, um gatinho, eu acredito que a medida de massa do gato vai ser maior que a medida de massa de um passarinho. Combinado? Vamos lá. Vamos dar outro exemplo. Vamos imaginar agora medidas de massa. Vamos para meios de transporte, tá? Já falamos aí de alguns materiais escolares, falamos de animais, de pequeno, médio e grande porte. Agora vamos falar de meios de transporte. Vamos comparar as medidas de massa de um carro e de uma bicicleta? Qual vocês acham que a medida de massa é maior? A de um carro ou a de uma bicicleta? Responderam? Eu também acho. Provavelmente vocês falaram, né? Na estimativa aí, provavelmente vocês disseram que a medida de massa do carro é maior que a medida de massa da bicicleta. Eu também concordo. Provavelmente um carro é mais pesado que uma bicicleta. Muito bem. Bom, então o que a gente pode avaliar quanto a medidas de massa, né? Então, quais são os itens que a gente pode comparar? Vamos lá? Bom, o que a gente já comparou? Nós já comparamos objetos, tudo bem? Nós já comparamos meios de transportes, nós já comparamos animais, então medidas de massa de animais diferentes, né? Para saber qual é mais leve, qual é o mais pesado, né? Qual tem uma medida de massa maior, mais pesado, uma medida de massa menor, mais leve. E pessoas? Será que um adulto, qual é a medida de massa? Qual vocês acham que tem uma medida de massa maior? Um adulto ou um bebê? O que vocês acham? Adulto, né? Eu também acho. Provavelmente, a minha estimativa é que a medida de massa de um adulto seja maior que a medida de massa de um bebê. Tá bem? Bom, como que eu vou ter certeza? Para eu ter certeza da minha medida de massa, quer dizer, né, do meu peso, popularmente conhecida medida de massa que é o peso, eu preciso de uma balança. Então, tem balanças aí, ó, de animais, tem balanças de seres humanos, tem balança, lembra? Tem até uma balancinha no banheiro que a gente pode trazer aí para casa. Temos uma balança de objetos, temos uma balança de alimentos, não é isso? Lá no açougue tem uma balança, né? Lá no mercado nós também temos uma balança, nós pesamos lá as frutas, não é isso? Geralmente as frutas são vendidas por peso, pela sua medida de massa, combinado? Então vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho aí de comida. O que vocês acham que vale, que assim pesa mais? 1 quilo de açúcar ou 500 gramas de café? O que vocês acham que vale, que tem uma medida de massa maior? Ó, o que vocês poderiam fazer agora? Vocês podem ir lá no armário de mantimentos dos seus pais, dos seus responsáveis, ou ir até a despensa, ou ir até a geladeira e começar a observar as medidas de massa. Eu ainda não entendi o que é medida de massa. Ó, medida de massa é o peso. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem ir lá pegar, ó, os objetos, né, os itens lá, os comestíveis, e avaliar o peso, que é a medida de massa. Bom, chegaram lá? Chegaram até o armário de mantimentos, até a despensa, até a geladeira? Pega um item aí e vamos ver qual é a unidade dessa medida de peso. Eu achei aqui, ó, um item que não tem o G, que tem o KG. O que é isso? O KG?
é o quilograma. Tudo bem? O que é quilograma? O quilograma é também chamado, conhecido como quilo. Tudo bem? Então, aqui, quando a gente observa essa unidade, a gente fala assim, ó, aqui tem, por exemplo, 1 quilo de carne, a gente fala quilo. Mas é também popularmente chamado de quilo, né, Pro? Porque, na verdade, o certo seria falar 1 quilograma. Isso mesmo, 1 quilograma. Por que a gente lê 1 quilograma? Porque em 1 quilograma nós temos, é a mesma coisa, tá? Que, ó, vamos ver se vocês lembram, se vocês conseguem ler esse número. Que número é esse? Que número que é esse, crianças? Não lembro. Então, vamos colocar aí as classes, tá bem? Como que a gente faz para fazer a leitura? Quais são as estratégias que nós utilizamos para fazer a leitura de um número? Então, a gente começa sempre da direita para a esquerda. Vou colocar unidade, dezena, centena. E aqui eu tenho uma classe. Fechou, aqui eu tenho uma classe. Aí depois eu vou começar de novo. Unidade, da direita para a esquerda, dezena e centena. E vou embora. E tem outra classe. Aí depois, unidade, dezena e centena, outra classe. Unidade, dezena e centena e outra classe. Da direita para a esquerda, olha quantas vezes nós fizemos isso, hein, lá na aula, na sala presencial. Milhões de vezes, não é? Provavelmente, porque todo dia a gente trabalhava isso daqui, várias vezes ao dia. Vamos lá. Então, o nosso primeiro bloco, né, da unidade dezena e centena, nós chamamos de classe simples. É simples, né? Então, a gente vai ler assim, ó, 0, 0, 0, acabou. E depois a outra classe da direita para a esquerda, é o contrário como nós escrevemos, né? Vai ser o que? A classe de milhar. O que significa a classe de milhar? Significa que ao ler, nós vamos ler assim, ó, esse número 1000. Não é isso? Então vamos lá, vamos fazer a leitura? E depois é classe de milhão. Se tivesse mais números aqui do lado esquerdo, a gente iria continuar. Classe de milhão. Por quê? Se tiver algum número aqui, ó, se tivesse, a gente ia ler os números, né? Unidade, dezena e centena e faria a leitura com 1 milhão. Então, vamos ler. Bom, o primeiro, agora, como é a leitura, nós, né, na língua portuguesa, nós lemos da esquerda para a direita. O que eu pedi não é a leitura do número, então vamos fazer a leitura. Vamos lá, o primeiro número que aparece. Vamos lá, vamos procurar o primeiro número, 1. O 1 está embaixo de qual coluna? Da unidade. Bom, se está embaixo da unidade, então quais são as unidades? Olha aí no verso do cabeçalho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos ler o número 1. Por que eu li 1? Porque é unidade. Tudo bem? 1.000. Se é 0, centena, 0, dezena e 0 unidade da classe simples, então aqui que número é esse? 1.000. Então significa o quê? Que 1 quilo equivale a 1.000, ou, como popularmente nós falamos, 1.000 gramas. Tudo bem? Pro, então eu poderia falar assim, ó. Ao invés de eu dizer que a minha medida de massa, que é o meu peso, né? Minha medida de massa da quantidade de carne que eu comprei são 2.000 gramas, ao invés de eu falar 2 quilogramas. Sim, vocês poderiam dizer, mas na prática a gente já vai e transforma o peso em gramas
para quilogramas. Então, geralmente nós falamos, ó, esta carne pesa 2 quilos. Mas, na verdade, né, Pro? Deveria falar que a medida de massa desta carne são 2 quilogramas. Mais que 1 é plural, não é? Então, a partir de 2, incluindo 2, a gente coloca no plural. Então, são. Certo? Entenderam até agora? Tá difícil? O que vocês estão achando? Então, vamos comparar, ó. Chegaram lá na despensa? Abriram o armário de mantimento aí? Vamos pensar em 2 ingredientes. Ou, se vocês não tiverem aí, vamos pensar, tá? Vamos imaginar. O que é mais pesado? Qual é o item que tem uma medida de massa maior? É 1 quilo de açúcar, vamos pensar aqui em açúcar. É 1 quilo de, olha como se escreve açúcar. 1 quilo de açúcar ou, trocar a cor. Vamos pegar aqui, ó, 500 gramas de café. Geralmente, todo mundo gosta de tomar café, né? É difícil a gente encontrar uma família que não goste de café. Pelo menos alguém da família não goste, não é verdade? Vamos lá. Bom, qual item, né? Qual ingrediente aqui que apresenta uma medida de massa maior? É o açúcar, né? Com unidade de medida aí, com a medida de massa de 1 quilo, ou é o café, com a medida de massa de 500 gramas? O que vocês acham? Será que é, ó, o açúcar com a medida de massa de 1 quilograma ou é o café com a medida de massa de 500 gramas? Vamos pensar? Pausa, pensa e volta. Voltaram? Pro, como que eu vou parar e comparar uma medida que está em quilograma e grama? Olha o que eu falei para vocês. 1 quilograma, 1 quilo, são 1000 gramas, 1.000. Então, ó, 1 quilograma equivale a 1000. Opa, peraí que eu já tô aumentando aqui o peso. Tô deixando para uma festa muito grande aqui. Pera lá que a tia se empolgou. Vamos lá. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Combinado? E aqui, então, agora eu tenho grama comparando com grama. Qual é a medida de massa maior? Será que a medida de massa é 500 gramas ou 1000 gramas? O que é maior? Que número que é maior? 500 ou 1000? Quem respondeu 1000 acertou, não é isso? Então, quem tem uma medida de massa maior é o açúcar. Ele pesa mais. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pausem. Quem não foi, agora é o momento. Vai lá na geladeira, vai lá no armário de mantimentos e na despensa e comecem a comparar as medidas de massa, ó. Vai estar o valor aqui, ó. As medidas de massa dos produtos que vocês tiverem aí. Aí vocês vão comparar, por exemplo, quem tem uma medida de massa maior, será que é o saquinho de farinha de trigo ou será que é o saquinho de açúcar? Pro, mas os dois estão falando que é 1 quilo. Tudo bem? Que é 1 quilograma, que equivale a 1000 gramas. Então, eles têm uma medida de massa igual. Combinado? Então, vai lá, observem várias medidas de massa, que é o peso, né?
que é popularmente conhecido o peso do produto. Qual é o peso do produto? Vão lá observar. E aí depois vocês voltam aqui. Pausou. Vamos lá, já foram? Gostaram da experiência? Como foi? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Página 81, então, do EMAI, do segundo ano do Ensino Fundamental 1, volume 1 do EMAI ainda, tá? Daqui a pouco a gente começa o volume 2. Então, vamos lá. A sequência 13, atividade 13.5. Vamos ler novamente, porque vocês devem ter ficado muito tempo lá, né? No armário, na geladeira ou na despensa de vocês. Então, vamos voltar aqui. Bom, o que nós tínhamos lido? Atividade 1, né? O item 1 da atividade 13.5, da sequência 13. 1. Observando a caixa de bombons, outra informação chamou a atenção de André. Olha, o André continua aqui na conversa, hein? O André é o mesmo amigo da atividade da sequência 13, atividade 13.4. Vamos lá. Então, aqui na 13.5, o André continua. Observando a caixa de bombons, aqui a caixa de bombom, que é um paralelepípedo. Vocês lembram, né? Que essa imagem aqui, ó, tridimensional, tem 3 dimensões, né? Então, nós temos aqui, ó, a altura ou comprimento, nós temos aqui, ó, a largura e também temos a noção de profundidade. Então, esta imagem é uma figura geométrica espacial, é um sólido geométrico. Por ter só linhas retas, não dê nada redondinho aqui, ó, a gente fala que é um poliedro, tudo bem? Só para vocês deixarem marcadinho aí no cérebro a palavra poliedro. Bom, então então, quem é ele, gente? É o André, estamos falando do André. Ele, então, perguntou para a Luísa, olha lá, a irmã dele voltando aqui. Ele perguntou, o que quer dizer 300 gramas? O que quer dizer esse 300 gramas aqui? É o peso. Ai, é o peso. Mas agora vocês aprenderam que a forma correta da gente dizer o peso é o que, gente? É a medida. Eu só tô dando uma dica. Vocês vão fazer a resposta completa, hein? É a medida. Deixa eu colocar um pontinho aqui. É a medida de massa. É para escrever isso aqui na página 81 aqui do EMAI, do jeito que você está fazendo? Claro, né, que não. Não foi assim que a gente tinha combinado. Então, vamos lá, eu só estou dando uma dica aqui para vocês não esquecerem que o peso, na verdade, é medida de massa. Pronto, então como que é para responder? Vamos lá ver a pergunta novamente. O que quer dizer 300 gramas? 300 gramas quer dizer o equivalente ou está representando a medida de massa. Para eu não esquecer, eu posso até colocar entre parênteses aqui, ó, porque vai que daqui uma semana eu esqueço que medida de massa é o peso. Pode, aí você coloca entre parênteses e ponto final, tudo bem? Olha o meu parágrafo aqui, ó. Eu não coloquei de 2 dedos, senão não iria caber, mas eu deixei um espaço, tudo bem? Parágrafo, e no final de cada frase, cada parágrafo tem pontuação. E no início tem o recuo à minha esquerda. Como eu não tenho uma margem aqui, então eu começo a contar a minha margem a partir do início da minha linha. Combinado? Então vamos lá. A B, aqui da página 81 do EMAI, do volume 1. 300 gramas é mais que 1 quilo ou menos? Quanto que é 1 quilo mesmo? Que na verdade o correto é falar quilograma, não é isso? Engraçado, né? Quando a gente vai escrever quilograma ou quilo, a gente escreve com o Qzinho aqui, o QU. Mas quando a gente vai abreviar, a gente coloca com K, não é isso? É isso mesmo. Vamos lá? Então, quem é
300 gramas é mais que 1 quilo ou é menos? O que vocês acham? Vamos pensar aqui, ó. 300 gramas. Ó, 300 gramas. É mais ou menos que 1 quilograma, né? 1 quilo, 1 quilograma. Quanto que é 1 quilograma? São... Como que lê esse número aí? São 1000 gramas. O que é maior, 300 ou 1000? Vocês vão responder então, tá bem? Então, 300 gramas é que 1 quilograma. Vamos para C, ponto final. Todo final de frase tem pontuação. E coloca aqui um parágrafo, mesmo que for pequenininho. A C, o que você responderia ao André? O que você responderia para justificar que o 300 gramas é maior ou menor que 1 quilograma? Será que você poderia explicar que quando a gente transforma esse quilo aqui, ó, em gramas, significa que 1 quilograma é igual a 1000 gramas? Será que a gente conseguiria explicar isso? E aí a gente vai comparar grama com grama? Quando a gente compara a mesma unidade de medida de massa, o que significa? A gente vai comparar aqui o 300 com o 1000. Tudo bem? Será que dá para explicar desse jeito? Eu acho que seria uma boa opção, uma boa alternativa, uma boa saída, hein? Para explicar aí para o André. Vamos continuar? Bom, alguns dias depois na escola, o André aprendeu muitas coisas sobre medidas de massa, ó, igual vocês. Vocês não foram até a escola, mas a escola chegou até a casa de vocês, não é isso? Ó, também o André aprendeu sobre medidas de massa. O que é medidas de massa? É o peso, que a gente chama de peso, mas na verdade é medidas de massa. Ficou sabendo que popularmente chamamos a massa de, olha aqui, ó. Olha o que ele descobriu, olha o que ele aprendeu, a mesma coisa que vocês. Então, medida de massa é o peso. Tudo bem? Descobriu que as unidades mais usadas são o quilograma, né? Que popularmente nós chamamos de quilo, então são quilograma, e a grama. E que 1 quilograma equivale, é igual, é a mesma coisa, equivale a, ó, quantos zerinhos tem? 1, 2, 3, 1000, não é isso? Ó, que a gente já aprendeu como faz a leitura aqui em cima. É igual a 1000 gramas. Olha que interessante, olha que curioso. O André aprendeu a mesma coisa que vocês hoje, tudo bem? Se ficou alguma dúvida, vocês param o vídeo. Bom, agora o vídeo acabou também, né? Aí vocês vão pegar e vão voltar e vão assistir essa aula novamente. Se continuar a dúvida, vocês me avisam.